Mas, queridos irmãos, nós temos sempre o costume de sempre falar, né, sobre nossas dificuldades. Nós sempre falamos, né, das dificuldades que temos e do dia a dia, e é difícil para todos nós que temos o caminho, né, a palavra verdadeira, de alcançarmos a vida eterna. Sempre nós frisamos, né, nós trazemos sempre mensagens que enfatizam isso. Nós temos pregado mensagens de como é difícil nós permanecermos nesse caminho estreito, né, a qual é um caminho muito pequeno, e muitos poucos que passam por esse caminho, qual o Senhor Jesus sempre diz, né, na sua palavra. Ainda mais em tempos difíceis qual vivemos, tempos caóticos, momentos dificílimos, irmão. É difícil nos manter com a chama da fé acesa em momentos caóticos em que o mundo vive. Mas graças a Deus que está conosco e que tem nos ajudado, né, irmãos, nas nossas aflições, nas nossas batalhas, nas nossas lutas, né? Nós cantamos agora Rompendo em Fé, né, que fala sobre que as nossas aflições e as tribulações não são maiores do que nosso Deus. E é Ele quem tem nos ajudado a superar as dificuldades e as tribulações que acontecem na minha e na tua vida. Glórias a Deus por isso. E nós concordamos que os dias têm sido difíceis, irmãos, têm sido maus. Os dias são maus. Desde a época da primeira geração, já é se falado que os dias são maus. E nossos dias, de fato, imagina hoje, nessa geração, na nossa geração, como estamos. Os dias são terríveis e maus, irmãos. Mas nós ficamos muito preocupados e apreensivos, porque, irmãos, nós temos muita angústia que vem ao nosso coração, se então seremos capazes de suportarmos a cada dia que passa as dificuldades, a cada momento, a cada tribulação que a gente passa. A preocupação nossa, muitas vezes, e a sua também, de sejamos capazes, teremos a nossa fé cada vez mais fortalecida quando o Senhor estiver voltando. Se nós de fato suportaremos as tribulações piores que virão, que estão por vir por aí, né? Isso passa pela minha cabeça, essas crises muitas vezes vêm ao nosso coração, ao nosso encontro, com toda certeza vêm ao teu encontro também. Mas é claro que essa deve ser a nossa preocupação, porque o Senhor Jesus deixou um questionamento quando ele esteve na terra. Quem se lembra ali em Lucas, quando o Senhor Jesus diz, né, se ele faz uma pergunta, se realmente de fato ele encontraria fé quando ele voltasse. Essa pergunta é basicamente, resumidamente, é se nós estaríamos com a nossa fé fortalecida na ocasião de ele voltar. Quando ele estiver voltando, se nós estaríamos realmente de pé, porque é a fé que nos move, irmãos. Sem fé é impossível, se tem fé, nós estaremos mortos. Então o Senhor ele faz esse questionamento e nós, de fato, fica na nossa mente essa pergunta, muitas das vezes passa por nossa e dizemos, poxa, será que realmente de fato eu resistirei? Será que realmente de fato eu passarei por tudo isso e ainda me permaneceria de pé? Essa é a nossas perguntas, questionamento. É claro, irmãos, que isso deve ser sim de fato, mas a gente precisa estar firmes na palavra, porque no meio de tantas preocupações, no meio de tantas dificuldades que nós falamos e frisamos muitas mensagens aqui, que nós estaremos para ser provados, para passar por momentos de angústia. No meio de tudo isso existe algo benéfico e que o Senhor, o Espírito Santo, utiliza para a nosso favor. E nós veremos através da mensagem desta manhã como isso vai fazer bem para as nossas vidas. E isso vai balizar, isso vai ser um termômetro para mim e para você, querido. No meio de tantos desafios, preocupações que a gente passa, né? De como estará a nossa fé na vinda do Filho de Deus, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, se nós estaremos então sofrendo perseguição, mas nós vamos ter aqui, encontrar dentro da palavra algo importante que falará com certeza aos nossos corações. Irmãos, todos nós sabemos, você sabe, que desde o início, a igreja ela passou por perseguições, não é? Desde o início da igreja, ela passa por perseguições. Até mesmo antes da igreja nascer, o nosso próprio Senhor Jesus, o que aconteceu com ele? Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi morto, ele foi crucificado, e porque não tinha nada, né? Não havia motivos para fazer, mas ele mesmo assim foi crucificado, foi perseguido, morto, foi preso, foi açoitado, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e está com o Pai. Amém? Depois disso, ele entregou aos seus discípulos a incumbência de expandir o seu evangelho. Através dos seus discípulos, o evangelho se espalha pelo mundo todo. A primeira geração apostólica também é perseguida. Todos os discípulos morrem pela causa, morrem por Jesus, morrem
por aquilo que eles estavam pregando, falando, irmãos. Havia perseguição também com os discípulos. Depois a gente sabe que depois foi na segunda e terceira geração apostólica também sofrimento, perseguição. Quem não se lembra da história dos coliseus, das arenas que eram ali montadas para que os cristãos fossem jogados às arenas, não importasse o tamanho, não importasse a idade, crianças, mulheres e homens jogados em arenas simplesmente para satisfazer um espetáculo, para ali desencadear através das feras que devoravam, dilaceravam os nossos irmãos e ali poderem dar risadas como um espetáculo. Então, simplesmente por professar a fé que hoje nós temos, por simplesmente dizer que é cristão, as pessoas no tempo passado foram perseguidas. Mas, queridos irmãos, até hoje existe a perseguição. Se formos ver nos outros países, você diz, no Brasil não existe, mas em outros países existe, não é? Existe perseguição nos países fechados, onde muitos irmãos não estão sofrendo também, irmãos. Todos sofrem pelo Evangelho. Mas o que ninguém entendia, irmãos, e até hoje os homens não entendem, é porque no meio de tanta perseguição, no meio de tantas pessoas presas, tantas mortes, tantas pessoas sendo ali açoitadas, tanto sofrimento, a igreja, ela não acaba. As pessoas não entendiam no passado, a liderança e todos os governantes não entendiam do porquê que cristãos, no meio de perseguição, ameaça, medo, morte, prisão, ao invés de ser enforcado e esgotar, acabar com tudo o cristianismo, ao invés disso, ela faz o efeito ao contrário, ela cresce. Ela cresce cada vez mais. Quanto mais perseguia, mais crescia os irmãos, mais cresciam almas que eram salvas, irmãos. Quanto mais açoitavam, mais aumentava a coragem daqueles irmãos. Quanto mais se matava, mais aumentava em número, irmãos. E ninguém entendia isso. Por quê, irmão? Isso é algo de Deus. Não é algo humano, é algo que vem de Deus. O Espírito Santo é quem conduz a igreja nessa terra. Não é nada mais do que a ação de Deus. Por isso, irmãos, não tem compreensão. É dom de Deus. Nós somos fracos e falhos, porque nós não podemos suportar muitas vezes as tribulações, mas tudo que é benéfico e bom, tudo que faz com que a gente, em meio a situações adversas, venha até nós, como houve na igreja primitiva, como tem havido em outros países, faz com que a gente cresça. A dificuldade faz com que a gente evolua, meus irmãos. E, irmãos, por quê? Isso não é de nós, porque sabemos que a nossa carne, eu e você somos infalíveis, né? Somos pessoas que são limitadas. Não pode ver coisas boas em nós, mas tudo o que acontece, esse fenômeno de aumentar, mesmo durante ao meio a perseguição e as lutas, isso vem do Espírito Santo de Deus, irmãos queridos. Mas o medo e a ameaça, irmãos, que foram utilizados com os nossos irmãos do passado, sempre foi técnicas para que faça pessoas oponentes a confessarem algo, a falarem algo. Sempre foi utilizado. Perceba que até hoje, o que utiliza essas agências de segurança, a CIA, a KGB, da Grã-Bretanha, eles sempre utilizaram as técnicas de tortura, de ameaça, de prisão, para obterem confissões dos seus oponentes. E isso sempre deu certo, porque cada vez que eles pressionavam com as suas armas de tortura, para que se confessasse alguma coisa dos oponentes, isso dava certo. E sempre deu certo no mundo inteiro, queridos. Mas com a igreja isso não funcionou. Essas táticas não têm funcionado, queridos. Nunca vai funcionar. Por quê? A obra é de Deus. A obra é do Espírito Santo e ninguém pode, irmãos, contra a igreja do Senhor, irmãos. Mas assim eles vieram de uma outra maneira. Perceba que no passado eles quiseram calar a boca dos apóstolos, quiseram fazer com que eles ficassem com as bocas fechadas. Depois da ressurreição do Senhor Jesus, os apóstolos pregam a Jesus, não é? Eles vão nas praças, eles vão no templo e dizem: olha, o Senhor Jesus ressuscitou, nós estamos aqui por causa da ressurreição do Senhor Jesus. E eles começam a fazer milagres, e de repente os líderes começam ali a prender eles, ali açoitá-los, dizendo para eles: olha, não falam desse Jesus, não fala que ele ressuscitou. Mas, irmãos, eles continuam falando, destemido, porque cada vez que o sistema aperta eles crescem mais e mais. Isso é o Espírito Santo, é quem faz. Mas, meus irmãos, ainda que sim, cristãos que nós não expressamos publicamente, há de fato, no fundo, um receio no nosso coração
de que sejamos então capazes de superar, de suportar tudo aquilo que está para acontecer com a igreja do Senhor. E ainda há isso, ainda que não expresse publicamente, às vezes a gente fica conosco nos nossos corações, a gente fica com isso dentro de nós, de expressar, de confessar isso. Mas sim, existe sim um medo, um certo receio, de através dessas técnicas que se utilizarão contra a igreja, a gente se sucumbir e voltar as costas para o nosso Deus. Existe sim esse medo, mas é preciso, irmãos, algo importante, algo que nós falamos aqui sempre, frisamos, muitos irmãos têm já pregado também sobre isso, que nós temos que encontrar a solução. E qual é a solução? A conexão plena com o Espírito Santo, meus irmãos. Isso é fundamental para todos nós, poder resistir aos dias maus, resistir às tentações que virão, irmãos. Nós precisamos buscar cada dia mais, onde nós falamos muito sobre a busca que nós temos que fazer para ficar na luz, ser da luz, buscar cada vez mais o Espírito Santo, pois nós somos referência para o mundo, irmãos. E aí sim, irmãos, buscar o revestimento, e aí não haverá nada que vá te vencer, nada vai te suportar, nada vai poder fazer você parar. Lembra-te de 1 Tessalonicenses 5,19, que diz: não apagueis o Espírito. Nós não podemos extinguir o Espírito, irmãos. Nós precisamos cada vez mais nos aproximar dele, para que sejamos então capazes de atravessar as aflições que virão sobre nós. Filipenses, nós acabamos de falar sobre Filipenses, mas existe algo interessante aqui para nós, que o Espírito Santo quer falar conosco, a qual nós estaremos baseando essa mensagem nesses versículos. O Filipenses, né, só tem uma epístola, capítulo 1, irmãos, e versículo 12, que enfatiza algo importante para nós nessa manhã. Todos acharam? Amém. Filipenses. Vamos ficar de pé para reverenciar a palavra. Somente 3 versículos basta hoje nessa manhã. 12 ao 14. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Amém, meus irmãos? Pode se assentar, dê glória ao Senhor. Olha só, esse é o texto da palavra que nós vamos nos basear hoje. E aqui fala da prisão de Paulo, favorece o Evangelho. Aleluia. Então, irmãos, perceba desses versículos, expressam 2 estratégias utilizadas por Deus para realizar os seus propósitos. Através desses 3 versículos, nós temos uma tática de Deus, do Senhor. Algo que é fantástico e que salta aos nossos olhos quando a gente para ver que algo que contrário à igreja pode e o Senhor utiliza para favorecer o reino dele, para favorecer o Evangelho. Olha só, irmãos, nós estamos diante dessa carta aos Filipenses, que é importantíssima, irmão, porque os irmãos de Filipos, ali foi a primeira igreja ali fundada na Europa. Olha a importância que tem a igreja de Filipos. Os filipenses, então, são essa primeira igreja fundada ali na Europa, irmãos. Sabemos como é difícil ali na Europa, né? Mas existem ainda, irmãos, que são ali tementes a Deus. Então, essa igreja ali, através do apóstolo Paulo, fundada ali, foi ali algo muito importante para a disseminação do Evangelho de Deus. Mas 2 coisas, os 2 estratégias que o Senhor utiliza aqui, irmãos, e que é importante a gente frisar e dizer. Através das aflições ali de Paulo, o Evangelho foi anunciado aos pagãos, a guarda pretoriana, que eram os romanos, irmãos. E, em segundo lugar, os cristãos que pregavam a palavra mais destemido através das prisões de Paulo. Então, foi 2 efeitos, 2 fronteiras ali que o Senhor estava ali abrindo, estava fazendo ali no meio dessa igreja em Filipos. Era ali situada essa igreja na Grécia, e aí, como eu disse, estabelece a primeira igreja na Europa ali para a glória de Deus. Mas, irmãos, percebam o que Paulo está dizendo. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas
por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então, irmãos, olha o que Paulo está tentando dizer, está dizendo na verdade, a prisão de Paulo, irmãos, tornou-se algo benéfico para a expansão do evangelho do reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A gente sabe que além da palavra de Deus, irmãos, como disse, a gente tem vários exemplos que podem testificar de muitos irmãos nossos que sofreram por causa do evangelho. Como a gente falou, exemplos de determinação, de superação, resiliência e fé estão por todas as páginas da Bíblia. Se você for olhar, você vai ver muitos irmãos nossos sendo resilientes, vivendo ali na palavra, na fé do Senhor Jesus. E aí não somente na palavra, na Bíblia. Hoje, como disse, muitos irmãos que estão espalhados pelo globo terrestre, dos outros países, professam a Cristo e vivem de maneira, irmãos, difíceis também. Maneiras que são muitas das vezes levadas a campos de concentração, fazendo trabalho escravos. Irmãos nossos que estão sendo presos nesse exato momento, por falarem da palavra do Senhor, por ali professarem a Cristo. Muitos irmãos perdem os seus bens, as suas propriedades. Muitos perdem por falar que são cristãos. Muitos homens e mulheres têm os seus bens confiscados pelo governo. Homens e mulheres, por falar que são cristãos, irmãos, perdem tudo. Por falar que são de Cristo. Mas, irmãos, perceba, não tem como a gente dizer, mas os irmãos que estão na Bíblia foram do passado e não vivem, não. Nesse exato momento nós temos irmãos nossos, embora vivam em outros países, que sofrem perseguição. E que sofrem prisões. E que sofrem ali, muitas vezes muitos morrem por amor ao Evangelho, que até agora estão escondidos em cavernas, estão ali escondidos para reunirem, para cultuar o nome do Senhor, porque se forem descobertos, são mortos e ali são presos. Então, irmãos, os nossos contemporâneos, no tempo presente, existem irmãos nossos, assim como Paulo estava preso, hoje existem muitos irmãos, nessa época, no exato momento presente, pessoas, irmãos e irmãs nossos, que estão presos, por causa da palavra de Deus. E que você entenda isso, são exemplos de superação também para nós. O maior exemplo de superação para nós e de fé é Jesus Cristo, né, irmãos? O principal de todos. Depois vem os apóstolos que foram martirizados. E aí, com toda a geração, a gente sabe o que aconteceu com os nossos irmãos e depois, até hoje, os irmãos que sofrem. São exemplos, irmãos, o suficiente para nos inflamar, para fazer o efeito a qual Paulo diz aos Filipenses. São exemplos o suficiente que nós temos na Bíblia, são exemplos suficientes que nós temos no decorrer da história da igreja e até hoje nós temos exemplos, irmãos, suficientes para nos inflamar, sabe? Para nos criarmos mais coragem e para que sejamos mais destemidos, irmãos, e enfrentemos tudo o que for preciso por causa do Evangelho. E quantos exemplos mais nós precisamos, irmãos? Se na Bíblia tem, se na história da igreja tem, se irmãos que estão vivendo em outros países, irmãos, nesse exato momento estão lá sofrendo, quantos exemplos mais nós precisamos para criar coragem, para ser destemidos igual esses irmãos dos Filipenses, para ser corajosos de enfrentar o que tiver que enfrentar, de pregar a palavra destemidamente e pegar o exemplo desses irmãos, o que mais falta para nós? O que nós precisamos de exemplos para ficar corajosos, para todo esse receio que está no meio do teu coração sair e dar vazão à coragem do Espírito Santo. O que mais precisamos, irmãos? O que mais nós precisamos? Fica essa pergunta. Aqueles irmãos de Filipos, através das prisões de Paulo, irmãos, se animaram. Eles se animaram de uma tal maneira que nada mais importava a não ser pregar a palavra. Nada mais importava para ele. Podem confiscar os meus bens, podem me prender, podem até me matar, mas eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Eu vou continuar pregando o Evangelho. Através de que eles viam Paulo preso e diziam, e agora o que vai acontecer se aquele último dos apóstolos está preso? Mas aí eles tiveram ali, através do Espírito Santo, uma coragem descomunal para pregar o Evangelho, irmãos, para continuar firmes, para continuar sem medo de ninguém, continuar fazendo a obra do Senhor. E que essa coragem possa também nos incomodarmos, nos apossar de mim, de você, para que nós não venhamos ter medo de nada e nem ninguém. Mesmo diante de ameaça, mesmo diante de circunstâncias adversas, nós não podemos parar, nós não podemos, irmãos, ficar entristecidos. Pelo contrário, nós devemos avançar, irmãos. Nós devemos avançar o reino de Deus. Quanto mais perseguição, quanto mais apertar
Quanto mais cercar a gente, nós vamos avançar ainda mais. Esse é o desejo do Espírito Santo, irmãos, para as nossas vidas. Olha só, aqueles irmãos passaram o que tiveram que passar, mas anunciaram o Evangelho. Mesmo diante da ameaça, correndo o risco de ser preso, eles não negaram, mas continuaram a anunciar o Senhor. Perceba que até mesmo os pagãos, os guardas pretorianos ali, que estavam ali sabendo do que estava acontecendo, com Paulo preso, eles souberam de todas as prisões, de tudo aquilo que Paulo representava, e de que por Cristo que Paulo estava ali sofrendo. E eles foram alcançados também, irmãos, pelo Evangelho do Senhor. Mas, irmão, Satanás, ele é muito inteligente, a gente sabe que tudo está por trás, é ele que está por trás dessa perseguição da igreja, dessa perseguição que ele fez, né, com Cristo, com a igreja. Ele tenta de todas as maneiras destruir a igreja, né? É ele que está por trás de tudo isso. Ele é um ser extremamente inteligente. Ele vem ali com as suas estratégias para acabar com o cristianismo. Ele tenta isso perseguindo, prendendo, matando, fazendo ameaças através de homens cruéis à igreja do Senhor. Mas, irmãos, a gente sabe que a criatura nunca será maior do que o Criador. A criatura jamais será maior do que o Criador, não é? Lúcifer foi criado por Deus um dia, mas ele quer ser igual ou maior do que Deus, mas ele nunca será. Ele nunca será maior do que Deus. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Glória a Deus. Amém? Então, ele vem com uma estratégia de querer sufocar a igreja, perseguindo, matando, prendendo, né? Trazendo ameaças para que a gente tenha medo, para que a gente se sucumba e não continue o percurso, não continue os propósitos de que Deus tem para a vida da igreja. Então ele veio com essa tática, mas ele é inteligente, mas não é maior do que o Criador, aquele quem fez ele, quem fez a gente, quem fez nós. Deus, ele é sempre maior, irmãos. O que Deus faz? Através de um momento, de algo que Satanás fez, preparou para a igreja. Ou seja, através de perseguição, de luta, através de prisões, através de até mesmo morte, de ameaças, o que Deus faz? Transforma isso, pega tudo isso e transforma em algo benéfico para o seu reino. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, olha só como Deus é maravilhoso e magnífico. Através de algo que o inimigo preparou para destruir a igreja, Deus pega, tá bom, você fez isso, mas olha só agora, ele pega isso e agora ele faz com que isso se torne benéfico, ele muda a configuração e o efeito se torna melhor para o reino de Deus, porque através dessa perseguição de Paulo, das prisões, o reino se expande ainda mais. Glória a Deus. A obra não parou nem na Europa, nem em Jerusalém, nem na Ásia. A obra continua expandindo, irmãos, através de algo ruim, entre aspas, que aconteceu com Paulo preso. Mas não, o que aconteceu? Até mesmo os pagãos, aqueles que nunca ouviram falar, aqueles que são idólatras, que são promíscuos, se renderam ao Evangelho de Deus, irmãos. Aleluia. Duas coisas aconteceram. Olha só, a primeira foi que os pagãos, os idólatras e os promíscuos se renderam ao Senhor. E a outra foi que irmãos de Filipos, os filipenses, irmãos, puderam pegar isso para ele como combustível e continuar o Evangelho do Senhor a anunciar. Olha só, irmãos, então perceba como Deus faz, através de algo maléfico que Satanás prepara para a igreja, cercando, tentando ali sufocá-la. Deus pega isso e torna isso algo bom, benéfico para a sua igreja. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Então, irmãos, tenha isso sempre em mente, que através das lutas e do sofrimento faz a gente crescer. Toda a igreja, desde o começo, todos tentaram, Satanás tentou usar os homens maus para sufocar, para exterminar com o cristianismo, mas não conseguiu. Não conseguiu. Os discípulos continuaram. Embora no primeiro momento deram um passo para trás, mas eles continuaram a falar da palavra. Naquele momento onde Pedro, ele no templo ali, Formosa, né, na porta Formosa, ele cura ali aquele coxo. Depois há um alvoroço na Jerusalém. E aí todo mundo, o sacerdote vai lá, prende eles. E ali o que acontece? Eles ameaçam os discípulos, dizendo: não falem. Nós não falamos para vocês não falar no nome de Jesus? Nós não falamos para vocês não falar mais isso? E o que Pedro fala aos discípulos? Julgai vós mesmos se é lícito obedecer aos homens ou a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Julgais vós mesmos que se dizem de Deus,
Se é mais, qual que é melhor? Obedecer a vocês ou obedecer a Deus? E aí, veja que coragem daqueles apóstolos. Enfrentaram toda a casta sacerdotal da época, toda a liderança, irmãos, e eles estavam ali destemidos para proclamar o Evangelho de Deus. Amém, meus irmãos? Que você também seja esse destemido, que encoraje, assim como os irmãos de Filipenses ali, estavam ali encorajados diante das prisões, diante das circunstâncias que aconteceu com Paulo. Você e eu temos muitos motivos de fé, muitos exemplos de fé. Eu repito, a Bíblia está repleta. Os irmãos da primeira geração apostólica, até hoje, irmãos que estão em outros países sofrem. Então nós temos vários exemplos, irmãos, para nos inflamar com essa coragem a qual os irmãos de Filipenses tiveram ali. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Perceba, querido, que ele está dizendo para nós nessa manhã, que algo que foi plantado para destruir a igreja se tornou benéfico para que a igreja cresça ainda mais. Nós sabemos que a estratégia dele vai continuar, meus irmãos. Ele usa os homens dessa terra para continuar com a sua tática de ameaça. Ele continua com a sua tática de perseguição. Algo ainda velado, mas existe a perseguição. Existem as ameaças para que você tenha medo, para que você desista do caminho do Senhor. Mas que isso não seja empecilho para que você possa continuar no caminho do Senhor, irmãos. E temos muitos exemplos, como eu disse. Irmãos que sofreram no passado e que ainda sofrem nos dias de hoje em outros países. Mas, irmãos, que você entenda nessa manhã, já indo aqui para os finais, que Deus sempre vai estar na contramão dos homens. Deus sempre vai estar nos intentos do coração do homem. Para o homem, o que é mais importante e o que satisfaz é adquirir riquezas, adquirir aquilo que lhe agrada. Mas para Deus, irmãos, é totalmente o oposto. Deus, a preocupação do Senhor Jesus é com as almas. A preocupação do Senhor Jesus é que nenhuma alma se perca e que todos venham ao arrependimento. Glória a Deus. Esta é a preocupação do nosso Deus. Que as pessoas venham a conhecer o Evangelho, se arrependam e sejam salvas. Amém. Porque foi um preço muito alto o que o Filho dele pagou aqui nessa terra, por cada um de nós. Amém. Então, o desejo, nós somos como filhos, irmãos, nós devemos saber quais são os desejos do nosso Pai. E o desejo do nosso Pai é este, que nenhuma alma se perca. Amém. E que Ele quer que todos venham ao arrependimento e sejam salvos. E nós temos que saber isso para poder estar o ajudando nessa tarefa. Porque eu e você somos aqueles designados por Deus para evangelizar, para ser os diferentes nessa terra. E também, irmãos, a preocupação do Senhor é que eu e você estejam motivados para isso. A preocupação também do Senhor é que nós estejamos motivados com a nossa chama da fé acesa cada vez mais. Que nós estejamos sempre com a esperança dos nossos corações, que encontraremos daqui a pouco. Que nós estejamos cada vez motivados a fazer isso, para fazer os propósitos do Senhor, que possam ser cumpridos nas nossas vidas. Então, duas coisas. Ele quer que as almas venham ser salvas através da minha e da sua vida. Mas se eu e você não estiverem motivados para fazer isso, não adianta. Então, o Senhor motiva vocês nessa manhã, me motiva a continuarmos, irmãos, caminhando, fazendo a sua vontade. Se faltar coragem, olhar para a palavra, olhar para irmãos que estão sofrendo lá fora e entender, não, irmãos estão numa situação pior do que eu. Irmãos lá fora, vivendo no meu tempo, estão vivendo situações piores, não podem se reunir como nós, não podem sequer abrir a boca, irmão, tem que falar baixinho, porque senão os guardas vão passar, olha, aqui tem alguém, e aí prende, e aí vocês sabem o que acontece, coloca em campos de concentração, não somente homens, mas crianças, irmãos, crianças, adolescentes, não importa a idade, eles não estão preocupados com isso, eles querem fazer com que os cristãos sofram, fazer com que os cristãos se arrependam de seguir o caminho. E eles não abalam a sua fé, eles estão firmes ali. E eu e você precisamos desse combustível, irmãos. E se falta esse combustível, olhe para eles, procure informações de como eles estão vivendo aí fora. Basta você olhar para os noticiários na internet, você vai ver como eles estão vivendo.
em situação caótica, mas eles não desanimam de Deus. Eles não desanimam a sua fé, eles permanecem olhando para o Senhor, porque sabem que daqui a pouco o verão. E eu e você, irmãos, temos que se apegar nesses exemplos de superação, de coragem e de fé. Mantermos motivados com a nossa fé acesa em ação. Amém, meus irmãos? Amém. Deus não mudou de estratégia, irmãos. Ele vai continuar utilizando isso que estão preparando para vir até nós contra a sua igreja. Mais uma vez, a igreja vai passar por momentos de abalo, todos sabemos, né? A palavra diz isso. Mais uma vez isso vai acontecer. Satanás não vai mudar a sua estratégia e Deus tampouco vai mudar a sua. Ele vai continuar usando aquilo que Satanás, os intentos de Satanás para continuar, e Deus vai transformar isso em benefício para a igreja dele. Resta saber se eu e você vamos estar prontos para isso. Resta saber se eu e você não vamos virar as costas, sucumbir ao que Deus quer, ao que o Espírito Santo deseja nas nossas vidas. Para isso, como eu disse, irmãos, é preciso estarmos afinados com o Espírito Santo. É preciso estarmos em conexão cada vez maior com o Espírito Santo. Porque, irmãos, se nós estivermos na carne, na primeira investida, nós vamos correr. É a realidade, irmãos. Não tem como. Eu disse aqui as técnicas de ameaça, as técnicas que são utilizadas e que Satanás utiliza através de homens maus, são terríveis. E se estivermos na carne, não tem como resistir. Por que a igreja tem suportado todo esse tempo? Porque são homens e mulheres que estão no óleo. Digo isso porque estão no Espírito Santo, estão revestidos, estão totalmente no Espírito, vivendo cada dia no Espírito, irmãos. Por isso eles resistem ainda. Por isso a igreja resiste, ninguém pode contra ela, se estiver, é claro, em conexão com o Espírito Santo. Irmãos, então eu pergunto mais uma vez, o que falta ainda? Quais são os exemplos que nós devemos ter? O que falta de exemplos? A Bíblia está cheia, a história da igreja está cheia, nossos irmãos que vivem ainda hoje, ainda vivem, né? Pelo menos até hoje, tem muitos que estão vivendo, né? Em situações difíceis. O que precisa mais, irmãos? De que nós venhamos inflamarmos para buscarmos cada vez mais o Senhor e ter coragem de fazer a sua vontade. Mas a gente sabe, irmãos, que existem aqueles que precisam de um choque mais forte, né? Às vezes nós precisamos de um choque mais pesado, de uma realidade mais ali, para que a gente desperte de fato. A gente sabe que as táticas do inimigo, elas vão continuar, né? E irmãos nossos sofrem hoje, quer em outros países, mas ainda sofrem. Nós devemos pegar esses exemplos. E aí, irmãos, o que acontece? O inimigo ele vai continuar usando as suas estratégias, os seus planos. Isso vai acontecer. Mateus 24:11 diz que nós seremos odiados por todas as nações. Se você está, não, mas isso aí acontece em outros países, né? Se você ainda insistir ainda e dizer, não, isso aí é outros países, aqui no Brasil não. Mas olha que o Mateus 24 diz, irmãos, versículo 11, que seremos odiados por todas as nações. Isso significa que a nação onde nós estivermos, nós seremos odiados também. E se existe ódio, existe perseguição. Então, irmãos, perceba, embora hoje nós estamos em um contexto diferente dos nossos irmãos que vivem em outros países, vai chegar o momento que vai chegar até nós. Vai chegar algo até nós, perseguições, prisões, né? Confiscação de bens, por simplesmente nós professarmos a Cristo. Esteja pronto, sabe? Esteja preparado para isso, meus irmãos. Quando chegar a nossa nação, a nossa vez, que nós possamos estar prontos e preparados. Quando vierem invadir as nossas casas, quando vierem nos prender, porque nós professamos a Cristo, quando vierem falar que, ora, você não pode mais continuar nesse emprego, se ainda continuar sendo cristão. E aí a nossa decisão, qual será? Não, eu faço o que vocês quiserem, mas eu não posso perder o meu emprego? Não, né? O que é mais importante é obedecer a Deus do que aos homens, meus irmãos. Mais importante é obedecer a Deus. Mas para chegar no nível desse, eu repito, é preciso estarmos mais no Espírito. É preciso não olhar as circunstâncias adversas. Como é que eu vou pagar as minhas contas? Se você for pensar, como é que eu vou viver? Como é que eu vou me alimentar? Irmãos, aí você já
coloca dúvida no seu coração e você retrocede. Não. Na mesma hora você disse, não, então aqui está a minha carteira. Pode dar baixa. Porque eu não vou negar o meu Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu não vou negar os princípios que um dia fizeram que eu fosse transformado na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou negar, aconteça o que acontecer. Faça o que vocês quiserem. Eu trago a minha carteira da baixa aí e eu vou viver pela fé. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém, Senhor. Glória a Deus. Tenha coragem, irmãos. É a coragem que falta para nós. Qual que falta? Se existem exemplos na Bíblia, se existem exemplos hoje mesmo, ao redor do mundo, o que falta para a gente ter essa coragem? Eu vejo muita gente na internet falando tantas coisas, mas na hora do vamos ver, será que vão permanecer firmes? É verdade. Será que vão ali e falam tantas besteiras, ali intimando as pessoas, ali ameaçando as pessoas, colocando medo, mas essas mesmo são aqueles que vão desistir do Senhor. Tenha certeza. Então, irmãos, a realidade é essa. Nós não podemos ali cair nessas situações que estão por aí. É a palavra, o Espírito é isso, é coisa simples. É estar cheios para quando tiver a situação, quando tudo estiver à nossa volta e tudo estiver cercado, não estiver mais jeito. E aí chega a hora que é você que tem que tomar a decisão. E essa decisão é pelo Espírito, não é por mim nem pela carne, é pelo Espírito. Amém? Amém. Glórias a Deus. Você pegue essa palavra no seu coração. Glória a Deus. Que a igreja continue e possa continuar se encorajando, não desanimando, fazendo aquilo que Deus deseja, pois nós estamos aqui para isso. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Como disse, o que está ao nosso favor? É exatamente isso, irmãos. O que vai nos balizar é que ainda assim, se a gente ainda achar que não é suficiente, a coragem de outros irmãos que vivem por aí, quando chegar o momento, nós veremos quando chegar de fato isso. E aí será arriscado, mas é algo que o Espírito Santo vai agir. Mas aí depende de mim e de você. De como estamos, como eu repito, irmãos, depende de mim e de você. O desejo do Espírito Santo é que nós revertamos esse quadro. De que forma? Fazendo a vontade de Deus, não negando, fazendo sempre aquilo que Ele pede, com fé, mesmo embora soframos o que tiver que sofrer. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé para orar ao Senhor. Que você possa permanecer firme. Sabemos que as grandes lutas e as grandes batalhas ainda estão por vir. As intimidações, as perseguições, as prisões e as mortes virão. Que esses possam fazer o efeito que o Espírito Santo deseja para a igreja. O efeito contrário ao que o inimigo quer. Mas para isso, nós devemos estar firmes na fé e na palavra e cheios do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Que você pegue isso, essa palavra, possa fazer mais um efeito, continuar fazendo na sua vida. E se você precisar de mais choque ainda, você vai ainda presenciar momentos difíceis, mas aí você mesmo vai chegar um momento e vai ter que fazer a sua escolha. Ter que fazer a sua escolha. Se você quer se sucumbir ao sistema, né, isso é a sua escolha. Mas se você deseja continuar na fé no Senhor Jesus e acredita que realmente de fato Ele existe, que Ele vai voltar, aí você vai viver somente para Ele e pela fé. Amém, meus irmãos? Glórias ao nome do Santo Senhor. Fique com essa palavra. Atos 4, 29 e 31. Os discípulos estão cercados. Como eu disse, estava tudo cercado. Não havia mais nenhum onde eles irem. O circo estava armado. Todos estavam olhando para eles, para ali o prenderem, o matarem. Mas frente a isso, o que os irmãos fizeram? Depois que Pedro, e João ali são hostilizados pela liderança, os guardas do templo, eles oram ao Senhor, irmãos. O que eles dizem ali no versículo Atos 4, 29 e 31? Eles dizem, olha, agora pois, Senhor, olha para as suas ameaças. Eles estavam debaixo de ameaças. E eles estão ali falando com o Senhor, orando a Deus. Eles dizem, olha, Senhor, para as ameaças que têm sido feitas sobre a sua igreja. E concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígio pela mão do teu Filho, Jesus.
E eles estavam orando, irmãos. E quando terminaram de orar, o que aconteceu? Moveu o lugar igual eles estavam. E ali, irmãos, que estavam todos reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, irmãos, olha só, mais uma vez, nos momentos de perseguição, de luta, de ameaça, eles não desanimaram, não retrocederam, eles foram adiante. Quem nós temos? Quem está por nós? É o Espírito Santo, é Deus. Então o que vamos fazer? Orar. E no momento que eles estavam orando, olha, Senhor, olha para essas ameaças que estão acontecendo contra nós, contra a tua igreja. E concede aos teus servos, continue falando. E que teu nome continue sendo pregado. E aí, irmão, o Espírito Santo encheu aquela casa. E ali a casa tremeu. E todos foram cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que vocês possam pegar essa palavra e entender que o Senhor está com você e comigo. E é importantíssimo nós continuarmos a congregar. Não sei se vocês tiveram a oportunidade, de uma das pregações do pastor Ala, que ele foi visitado por Deus, teve uma revelação de que haverá o avivamento. De que haverá sim um avivamento. Mas o avivamento vai acontecer aonde? Quando estivermos reunidos. Assim como aqui eu li agora, irmãos. Quando estavam reunidos, o Espírito Santo veio na casa, a casa tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos os momentos da igreja, todas as vezes que o Espírito trouxe o avivamento para a igreja, todos estavam reunidos, irmãos. E nós devemos continuar dando prioridade a nos reunirmos, porque esse avivamento vai acontecer antes da volta do Senhor. Para que nós tenhamos um combustível a mais. Para que estejamos leves e destemidos, aconteça o que acontecer, faça o que acontecer comigo, eu estou leve, eu estou cheio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Não negocie estar aqui, porque vai acontecer, o Senhor vai avivar a sua igreja, mas aqueles que estiverem reunidos. Isso foram palavras do pastor Alan em uma de suas pregações. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você nessa manhã.